da Holt. Tem aqui umas carinhas, uns nomes conhecidos, que eu incentivei bastante meus alunos também a participarem. A gente vai ter uma turma boa lá da psicologia, e depois também quero saber de onde vocês são, dos cursos, a gente tem todas as relações, mas fiquem à vontade também depois de compartilhar com a gente. Nicole, por favor, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Boa tarde, professora Simone. Boa tarde, demais professores e alunos. Muito obrigada, professora, pela oportunidade de estar aqui, né? A gente tem um interesse muito grande pelo Mackenzie, eu vou falar um pouquinho sobre isso também na apresentação. Eu vou abordar tópicos diferentes, né? Falar um pouquinho sobre Immersion Week, sobre a Holt, então eu vou por etapas, porém no final a gente vai abrir para perguntas, então fiquem tranquilos que a gente vai responder o máximo de perguntas possível aqui. Eu já vou respondendo algumas durante a apresentação, né, que eu acredito que muitas coisas que vocês talvez tenham em mente eu já coloquei aqui, mas também o que precisarem perguntar, a gente faz uma sessão ali no final. Mas, então, vamos dar início, né, a essa apresentação, a esse nosso webinar, falando um pouquinho sobre a Immersion Week e sobre a Holt e a Mackenzie. Falando um pouquinho sobre mim, né, eu estudei, eu me formei, eu fiz faculdade nos Estados Unidos e eu vivi alguns momentos maravilhosos, né, acho que internacionalização é algo maravilhoso, então eu consegui trabalhar em empresas maravilhosas, né, de repente alguém que gosta de consultoria, aqui eu trabalhei na BCG, né, na Boston Consulting Group, na Bain Capital, que é uma empresa de investimentos também, foram experiências maravilhosas e além disso, né, eu cheguei na minha paixão final, que é a educação, né, For Those Made to Do, um dos nossos lemas aqui na Holt. A Holt é uma instituição, uma escola de negócios que tem muito esse foco, né, em learning by doing, for those made to do, muito na prática, né, em estar focando em cases, em casos reais, em preparar os alunos para o mercado de trabalho. E falando um pouquinho de Mackenzie com Holt, né, sobre as nossas parcerias, sobre as nossas masterclass que já tivemos e também sobre semanas de imersão exclusiva, sobre isenção de taxa de aplicação nos nossos programas, né, tanto o nosso programa de Summer, que eu vou falar mais para frente também, quanto o nosso mestrado, processo acelerado. Então, a gente tem muito orgulho e estamos muito felizes com esse envolvimento. Falando um pouquinho da Holt, né? Nós temos 3 campos principais, né? O de Boston, o de Londres e o de Dubai. E além desses campos principais, a gente também tem os nossos campos de rotação. Só perguntando, tá mudando a tela conforme eu vou mudando? Tá Perfeito. sim, tá ótimo. Além desses 3 campos base, né? Que é Boston, Londres e Dubai, a gente tem alguns campos de rotação, né? Que são campos menores, que é o de Singapura. A gente tem também... Ops, take back. A gente tem o de Singapura. Gente, eu acho que... Ah, foi. O de Singapura, a gente tem de São Francisco e de Nova York. Desculpa, porque estava mostrando aqui na tela que alguém tinha pego o controle da apresentação, mas já está comigo de volta. Então, a gente tem esses 3 principais e outros 3 que a gente chama de Summer ou Rotational Campus, que são campos menores, né? Os de Nova York, Singapura e São Francisco, que os alunos têm chance de ir para lá também, principalmente durante o verão, né? Agora, acho que eu vou falar de um ponto principal ali na Immersion Week, né, que a gente sabe que tem muita pergunta, né, sobre accommodation, né, sobre onde ficar em Boston, um pouquinho sobre Boston também, que eu vou falar mais para frente, mas focando logo em accommodation, além de vocês também poderem solicitar, e quem quiser ficar na Holt House, eu vou estar compartilhando já já um QR Code, para vocês botarem o nome de vocês certinho, para a gente solicitar o número de vagas, né, e o número de quartos que precisa. A gente também tem outros lugares que a gente vai também estar indicando, né, hotéis perto e tudo mais. Então, vai depender um pouco de cada aluno e da preferência. Falando um pouquinho da Holt House, né, que é a acomodação da Holt. Fica a 2 minutos do campus, né, então é atrás do campus, que facilita bastante. Tem study lounge, né? Então, se você quiser estudar, tem também, tem academia, tem community kitchen, né? Então, tem uma cozinha ali para quem quiser estar cozinhando e tudo mais, laundry, tudo é mobiliado, né? Certinho. Security 24/7, né? 24 horas. Então, quem tiver interesse,
em ficar na Holtz House, por favor, escaneie esse QR Code que está aqui e coloca o nome, o e-mail, né? Eu coloquei o formulário ali certinho. Também eu posso estar enviando depois para a professora Simone o link para ela enviar, né? Para quem precisa, mas se vocês puderem escanear esse QR Code aqui, eu vou dar um segundinho, uns minutinhos, para quem quiser, né, e tiver interesse de, de colocar aqui. Eu acho que é interessante. E foi feita a pergunta também, né? Acho que é uma pergunta que pode estar sondando a cabeça de vocês no quesito de, né, se eu posso levar, quem sabe, um parente, a minha esposa, ou algo do tipo. Pode levar sim, né? Só teria que falar exatamente quem seria e falar a questão de caso você queira ficar na House também. Então, é importante deixar a professora Simone e a gente saber caso tenham essa preferência. Em relação a custo, né, da House, $130 por pessoa, em um apartamento com 2 quartos, e também tem a questão, né, de hotéis em Boston e Cambridge, que são perto da Holt, que a gente vai estar indicando ali depois. Aí um pouquinho sobre, né, o que fazer em Boston. Boston é uma cidade incrível, maravilhosa. No inverno ela fica charmosa, obviamente que é bem frio, mas ela fica super charmosa. A gente vai compartilhar com vocês também o que fazer de diferente em Boston, né? Tem as instituições para vocês visitarem. Acho que Boston é uma cidade que ela inspira muito os estudantes, porque é a cidade que tem mais aluno por metro quadrado do mundo, né? Então lá tem a Hult, tem Boston University, Boston College, Harvard, MIT, entre outras universidades maravilhosas, né? Então tem muita coisa bacana para fazer e muita gente para conhecer, né? Então networking bem legal. É uma cidade totalmente instagramável, né? A gente chama. Então essa primeira foto aqui é no museu da Isabella Stewart, é um museu maravilhoso, comidas maravilhosas também por lá, cenários lindos. Mas vamos focar um pouquinho aqui agora na semana de imersão. Bom, como eu acredito que a maioria de vocês já sabe, a semana de imersão vai ser do dia 26 a 30 de janeiro. Esse é o endereço, né, do nosso campus, do nosso campus. O foco da Immersion Week é Change Management e Leadership. Então, o foco vai ser bastante em liderança e gestão, né? E um pouquinho do porquê participar, né? Mudança, transformação, para ter de fato ali uma experiência imersiva num dos negócios, né? Vocês vão estar ali com um professor que eu vou já falar um pouquinho sobre ele, que é extremamente experiente, um professor que já fez TED Talk, que fala muito sobre a questão de mentalidade, habilidade, metodologia de liderança, ferramenta, né? Estratégias resilientes, fala sobre negotiation, né? Então, negociação. Fala um pouquinho também sobre a questão de networking, né? E como a gente utilizar o nosso networking a nosso favor. Experiências práticas, a gente usa bastante também case studies na Holt, então, de empresas como, por exemplo, Amazon, BMW, pode ser também PwC, entre outras empresas. Depois eu posso estar mandando também para a professora Simone alguns exemplos de empresas que a gente faz os case studies dentro da sala de aula. E aí a gente fala um pouquinho também sobre os principais aprendizados, né? Modelos e frameworks aplicáveis para a gestão de mudanças, presença e influência de liderança aprimorada, várias ferramentas para conduzir, né, esses processos e rede de profissional global. São 5 dias, né? Infelizmente é curto, mas vai ser bem proveitoso, né? Os formatos são de masterclass, workshops e laboratórios com atividades, né? O foco é a teoria e a prática, e a gente utiliza também bastante o ecossistema de inovação de Boston, né? Então, em Boston tem, enfim, empresas incríveis, tem instituições maravilhosas que a gente consegue também estar utilizando ali fora do campus. Aqui é uma parte mais detalhada que eu acredito que depois vocês gostariam de dar uma olhada. Eu posso estar enviando com certeza para a professora Simone, né? Um pouquinho sobre cada aula, cada horário, né? Eu acho que isso é bem interessante também para vocês darem uma olhada depois. E aqui sobre o professor Thomas Sullivan, né? Que é o nosso professor de Leadership e Organization Behavior. Organization Behavior é até uma aula que é obrigatória
lá nos Estados Unidos para todas as faculdades de business, né? Organization Behavior é realmente muito importante. E ele tem mais de 25 anos de experiência global. Acho que o TED Talk é algo muito bacana que ele conseguiu ali fazer. Ele atuou em instituições como o Banco Mundial. Ele foi eleito Faculty of the Year, né? Então, ali, o professor do ano na Hult. Ele é cofundador também do MyCity, que é uma organização que promove paz urbana, e ele fala inglês e ele fala espanhol. A aula vai ser conduzida em inglês, mas se vocês quiserem praticar um pouquinho ali do espanhol com ele também, são mais que bem-vindos. Em relação a visto, né? A imersão ela não tem créditos, então você pode usar o seu visto de turista, né? B1, B2. E a HALT vai entregar para vocês uma carta, né? Que vai clarificar, né, sobre essa Immersion Week. Então, quando vocês chegarem lá para entrar nos Estados Unidos, vocês podem apresentar a carta, né? Falando que, enfim, tudo que a gente vai estar instruindo ali na carta, né? Que é uma imersão sem créditos de uma semana. Então, é bem tranquilo. A gente fala também um pouquinho aqui de temperatura. Boston nessa época é bem frio, gente. Então, se puderem, né, preparem ali um agasalho bem bacana para vocês poderem se proteger ali do frio, que é frio. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a Holt, né? Mas o que que é a Holt? O que que é essa instituição? A Holt, ela nasceu pela vontade de um empreendedor, que é o Bertil Holt, de fundar uma escola de negócios com foco na prática, né? Ele já era um empreendedor bem-sucedido, ele é o dono e fundador da EF, ou Education First, ou EF, que é a maior empresa de intercâmbios do mundo, né? É uma empresa sueca. Então, ele já era um empreendedor bem-sucedido, ele decidiu fazer um programa de MBA. Ele não gostou do MBA que ele fez, e ele falou, bom, eu vou abrir minha própria escola de negócios, uma escola que de fato foque na prática. E foi assim que ele fundou a HALT. Aqui fala um pouquinho das nossas knowledge, skill, balance, learning by doing, que é o que a gente foca bastante, né? Nos nossos business challenges, aqui alguns exemplos, né, de challenges e case studies que a gente faz ali dentro da sala de aula. E a gente tem um programa muito legal também que chama Lifelong Learning, que é depois que você, né, termina o seu programa ali de pós-graduação, por exemplo, você segue tendo uma aula para o resto da sua vida. Então, todo ano você vai estar podendo escolher uma aula para estar fazendo de forma online, então vai estar sempre se atualizando, né? Aqui falando um pouquinho, né, também sobre Sem corpo custo, docente. Nicole? Sem custo essas aulas? Não, sem custo, Ah, que legal. sem custo, Bacana. exato. Falando um pouquinho dos nossos professores, né? Professores com experiências internacionais, que atuaram em empresas globais. E eu acho que o mais incrível é a nossa comunidade, né? Então, a gente tem uma comunidade muito incrível ali na HULT, né? De alumni. E quando você está na instituição também, questão de clubs, de societies, né? Então, lá eles têm clube de tudo que vocês imaginarem. Então, clube de finanças, clube de sustentabilidade. Lá eles também acabam criando clubes de, por exemplo, o Clube dos Latinos, questões culturais também. É muito importante para eles. E eu acho que o principal, né, é a preparação para a carreira. Então, a gente foca bastante em career service, né? Então, profissionais que vão estar ali acompanhando os alunos do início ao fim em relação à carreira, né? Uma preparação individualizada, porque dependendo do aluno, eu quero internacionalizar minha carreira, então eu quero de fato ficar, por exemplo, quero ficar nos Estados Unidos, ou eu quero ter certeza que eu vou poder estar indo de um lugar para o outro, né? A gente tem algumas recomendações diferentes, né? Como, por exemplo, estar em uma multinacional, onde você possa ser realocado, né? Também guias em relação a visto. Então, depois que você se forma, você tem direito ao OPT, né? Que é uma extensão do seu visto de estudante. E depois você entra na loteria para o H1B. É um assunto um pouco mais para frente, mas a gente tem todo esse sistema de ir guiando os nossos alunos. E aqui um pouquinho também, né, o nosso Career Report, né, que depois também eu posso estar mostrando mais aprofundado, falando um pouquinho sobre carreira e onde os alunos estão, depois de se formarem. Além disso, tem um pouquinho também sobre os programas da HOT, mas eu acho que eu vou deixar
para depois, eu acho que eu vou abrir agora para perguntas, e aí um pouco depois eu posso estar falando sobre o nosso Summer Bootcamp, né, que é uma outra oportunidade. Então, acho que agora eu acho interessante abrir um pouquinho para perguntas. O que você acha, professora Simone? Perfeito. Obrigada, Nicole. A gente teve uma apresentação prévia também já com a Heloísa, nós divulgamos o material para os alunos, mas se você puder depois passar para a gente também esse material que tem outros links, a gente agradece. Já pegamos o QR Code ali, o link também para o Hot House, vamos colocar na página. Acho que é importante, né, antes de a gente ouvir as perguntas, dizer que é uma parceria que a gente valoriza bastante mesmo, a gente tem tido um interesse bastante grande dos alunos e oportunidades para os alunos e para os professores também. Então, entendam que esse programa é exclusivo para o Mackenzie, né? A Luísa até comentou que outras universidades entraram em contato. A gente também pode mandar aluno, a gente também pode. Não, essa semana é exclusiva para o Mackenzie. Exato. E o programa não tem custo para os nossos alunos mackenzistas e professores, então a gente está bem feliz que vocês possam aproveitar essa oportunidade. Vamos abrir para as perguntas. Alice, por favor. Oi, Pro. Você falou que você já teve uma outra reunião que vocês mostraram um pouco mais e que vocês entraram em contato com os alunos já aprovados. Eu nem recebi o e-mail quando deu o resultado. Tipo, eu descobri porque a Ju tinha me mandado que ela achou o meu RA, só que eu nem, tipo, recebi o e-mail, então eu não tô entendendo nada, na verdade. Tipo, eu não recebi nada, não tô no grupo também, então eu tô meio perdida, na verdade. Tá. É que nós, nos processos seletivos da COI, a gente não manda e-mail avisando que passou, a gente divulga na página. Então, o aluno tem que ficar monitorando mesmo no dia do resultado, vai ser divulgado o RA do aluno. A partir disso, os alunos, eles entraram em contato, a gente colocou o link para se inscrever Mesmo, diretamente na Holt, e aí sim a gente foi tendo as confirmações. Então, depois a gente fala, Alice, para você. Se você entrar agora na página digital, você vai ver que tem um link para se inscrever na Holt. Eu me inscrevi, eu fiz a pré-inscrição e fiz um negocinho direitinho, só que, enfim, eu não sei exatamente como acompanhar isso, na verdade. Mas depois eu falo com você. Agora, também a partir de hoje, eu vou divulgar um link para a gente fazer um grupo de WhatsApp. Até para vocês se conhecerem, quiserem combinar o quarto, né? Tô sozinho, tô indo sozinho, não conheço ninguém, quero dividir o quarto. Aí vocês já fazem um grupo, a gente faz um grupo ali, eu vou estar no grupo também com vocês. E aí vocês já também podem trocar umas informações e por lá também a gente pode se falar. Mas qualquer coisa manda para mim, tá, Alice? Ou coi.alunos@mackenzie.br. Tá bom? Obrigada. Santiago, se puder colocar o e-mail do COI.alunos ali também para reforçar, é nosso canal mais rápido de receber resposta, mais do que mandar para mim, tá bom? Para quem me conhece. Oi, fala, Lu. Boa. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Meu fone tá dando Sim. uma travada. Não, legal. Primeiro, super prazer estar aqui. A gente estava muito ansiosa para esse momento. E, Nicole, você comentou no começo da apresentação que você já atuou, né, já foi do BCG. Eu queria saber um pouco do teu lado, essa imersão, tipo, eu vou conseguir ter contato com pessoas que podem conseguir me auxiliar para focar em carreira de consultoria, tendo a experiência que você teve no BCG, porque é algo que eu gosto muito, é algo que eu estou inserida, mas quero estar cada vez mais entendendo mais como funciona, então eu queria entender um pouco do teu lado, o que você acha em relação a isso. Com certeza, Luísa, né? Acho que é Luísa seu nome. Com Isso. certeza, eu acredito que, primeiramente, né, você estando lá com os professores, tendo acesso aos professores e aos alunos também, que os alunos vão estar por lá, né? Óbvio que vocês vão ter uma sessão separada, mas os alunos vão estar por lá. Você vai ter, né, a disponibilidade de fazer networking. E eu também, gente, eu indico muito, por exemplo, não sei se vocês têm um LinkedIn muito ativo. Se quiser depois também, professora Simone, a gente pode, eu posso fazer uma sessão de LinkedIn. Eu amo o LinkedIn, eu acredito muito em brand awareness, né, e personal branding. Então, por exemplo, eu creio que eu construí a minha marca pessoal e através da minha marca pessoal também, né, eu organizei conferências. Então, eu organizei a conferência, né, Brazil Conference at Harvard MIT, que é uma conferência que tem lá nos Estados Unidos.
eu meio que fui construindo essa personal brand e fui entrando em contato com as pessoas. Então, eu conheci uma diretora da BCG, por exemplo, que me chamou para tomar um café. Eu acho que você se conectar com pessoas, você vai estar naquele ambiente, né? Boston é o headquarters da BCG, né? Da Boston Consulting Group. Entre essa empresa, né? Além dessa empresa, tem várias outras empresas. Então, se vocês se interessam muito por alguma empresa específica que tenha lá, eu, assim, indico muito você tá ali ativa no LinkedIn, adicionar alguém que você admire, ou quem sabe procurar algum brasileiro que esteja ali naquela empresa, né? Eu depois posso auxiliar vocês nessa questão também, se precisarem, depois eu passo meu LinkedIn aqui. Em qualquer pergunta eu posso estar respondendo. Então, você vai estar naquele ambiente, né? O headquarters da BCG é lá. Então, eu acho que você super deveria fazer conexão com pessoas por lá. E o professor também, ele vai estar guiando vocês nesse processo. Se você falar para ele que você quer seguir uma carreira de consultoria, com certeza ele vai ter ali várias e várias questões para te contar, né? E conselhos para te dar também. Dentro da instituição tem professores que estão em consultoria, como por exemplo a Accenture, a gente tem um professor chamado Guilherme, que está em Boston, inclusive ele até veio para o Brasil recente, que ele está em consultoria, eu tenho certeza que ele vai amar conversar com você, tomar um café, sabe? Ah, professor, tudo bom? Eu poderia tomar um café com você, quero entender um pouquinho como é que você chegou nessa posição. Os professores lá são super abertos para conversar, né? A gente é uma instituição, assim, bem exclusiva, uma instituição que dá bastante atenção para os alunos, não é uma instituição, né, que tem essa questão dos professores não serem acessíveis, então você vai ter toda a chance ali de conhecer pessoas que estão na carreira de consultoria e que podem te ajudar. Boa, perfeito, Nicole, brigadão. Por nada. Nicole, os professores vão estar lá no campus nesse Sim, período? vão, Estarão sim. todos lá. E Sim. alunos também, eles vão estar em aula, sim? Sim, alunos vão estar em aula. Geralmente o recesso é ali do meio de dezembro até o meio de janeiro também, às vezes até início de janeiro, né? Não é que nem aqui, que é extenso. Lá, as férias principais são no verão. Então, geralmente, eles ficam de férias ali junho, julho, agosto e voltam para as aulas início de setembro. Então, é uma ótima oportunidade de networking, conhecer pessoas, né? Vai ser bem bacana. E vou aproveitar então, Nicole, também deixar o convite aqui para você fazer essa sessão de LinkedIn para nós, hein? Conosco. Claro, Topa? eu topo muito. Eu amo. Eu vou até deixar aqui o link do meu LinkedIn para vocês, mas eu topo demais, professora Simone, vai ser incrível. Ó, começo do ano, a gente vai colocar na agenda da COI, tá bom? Perfeito, com certeza. Filha. Temos mais mãozinhas levantadas. O Chiarione, Miguel, pode falar. Oi, estamos escutando? Estamos. Tudo bem? Boa tarde. Queria tirar uma dúvida a respeito dessa semana. As aulas vão ser exclusivas para os alunos do Mackenzie ou terão pessoas de outros lugares do mundo, países? Não, ela é exclusiva para os alunos do Mackenzie. Legal. No campus, na instituição, vocês vão circular e conhecer pessoas de outros lugares, de outros países. A gente tem também vários lugares onde os estudantes ficam estudando, por exemplo, né, compartilhado e tudo mais. Então, vocês vão poder socializar com pessoas de todos os lugares do mundo, mas essa sessão é exclusiva para o Mackenzie. Obrigado. Nada. Vitória, Oiê, não sei se dá para me ouvir? dá sim. Vou abrir minha câmera aqui também. Oba, aí fica Oiê, tudo melhor. bom? Gente, prazer. Eu tô muito feliz e também é uma oportunidade super legal. Eu já queria fazer algum programa assim nos Estados Unidos, eu fui recentemente e eu acho que estar imersa em Boston, que eu sempre ouvi muito bem sobre a dinâmica que é lá e estar perto de tantas faculdades e pessoas também que estão lá procurando conhecimento, eu acho que vai ser uma oportunidade muito legal, principalmente, como a Nicole disse, até de networking. Eu já te segui no LinkedIn, também já quero essa aula, tá? Acho que vai ser super legal. Eu estava meio assim em dúvida também em relação a como ficar lá, me hospedar, tanto que quando fizerem esse grupo vai ser muito bom, porque eu também já estava meio que em dúvida, né? Quem vai estar com a gente, quem não. E eu acabei já alugando um lugar antes para ter mais essa segurança, porque eu meio que já
estou resolvendo tudo, tanto a acomodação eu já resolvi, quanto passagem, mas vai ser muito legal. Então, aí, quando fizer o grupo, eu quero muito saber desse grupo para já entrar nisso. Eu acabei pegando um hostel, que eu acho que também é uma oportunidade de conhecer outras pessoas que vão estar por lá. Eu já viajei e tive uma experiência de hostel que foi legal. Então, eu vou até procurar depois os que vocês indicaram. Eu acho que é muito legal também, porque tem uma proximidade, ou vocês já conhecem, já sabem como funciona. Mas gostei muito, eu estou muito ansiosa também por essa oportunidade, que eu acho que vai ser muito interessante. E o meu curso é de publicidade e propaganda, então eu faço PP no MAC e pretendo, agora que eu estou indo para o 5º semestre, escolher marketing. Para essa área, eu acho que leadership é muito bom, né? Independente de qualquer coisa. Mas tem algum foco um pouquinho mais específico nas aulas para o marketing? Ou até mesmo por conta da RUT ser um business school? Então, durante essa semana, o professor vai tentar englobar ali, né, diferentes áreas dos negócios, né? Tanto, por exemplo, finanças, marketing, contabilidade, entre outros. Só que ele vai tentar fazer de uma forma mais resumida, não vai dar uma aprofundada no marketing, né, como se fosse um programa exclusivo para marketing, mas ele vai sim estar falando sobre o assunto, porque como o foco é negócios no geral, ele vai estar falando um pouquinho de cada área, só que não vai ser aprofundada. Depois eu posso falar com você também sobre outras oportunidades que podem ser 100% focadas em marketing, mas essa vai ser uma coisa mais generalista em relação ao mundo dos negócios, né? Focando ali em liderança. Tá bom. Obrigada. Por nada. Legal, Vitória. Obrigada. Aproveitando até, Nicole, quem quiser chegar um pouco antes ou ficar até um pouco depois, pode ficar na Holt House, tendo reservado Claro, antecipadamente? então, a gente precisa só estar solicitando ali a questão de disponibilidade, né, na Holt House. Então, por exemplo, quem, né, tiver essa vontade de ficar mais tempo, eu peço que solicite, né, ou deixe a professora Simone saber, e eu posso estar checando, né, com o Chan, com as pessoas da Holt House e com a Heloísa, se teria disponibilidade. Se tiver, sim. Se não tiver, eu acredito que seria um pouco mais difícil. Então, a gente só tem que checar a disponibilidade. Perfeito. Acho que era bom eles já comunicarem direto com vocês, Pode fazerem ser, esses com certeza. agendamentos, Com né? certeza. Fica mais fácil. Pedro. Ah, não, tinha outra na frente. Mariana. Mariana Souza. Oi, sou eu, gente, tudo bem? Boa tarde. Então, Eu também queria agradecer a oportunidade. Faz tempo que eu estava procurando fazer algo com a COI, enfim, algo internacional também, e poder juntar os dois, tanto a oportunidade de networking, de aprender, de desenvolver um pouco mais o meu inglês também. Eu acho que é uma junção perfeita de tudo. Eu faço direito, então eu vou sair um pouquinho da minha área de conforto, que eu acho muito bacana, porque antes de fazer direito, eu pensei muito em fazer economia. Então, alguma coisa relacionada a finanças, enfim. E eu queria só tirar uma dúvida pontual sobre o formulário que a gente preencheu, que vocês comentaram, inclusive, no começo. Tinha como selecionar uma opção para tanto MBA como Second Degree também, e eu só queria confirmar se não precisava ter a ver com a nossa área, com o que a gente estuda no Brasil, porque o meu não tem nada a ver, eu acabei selecionando Finance, mas não, porque é uma área que eu realmente curto, que eu tenho interesse, mas era só para confirmar mesmo isso, se não tinha nenhum problema, alguma divergência. Qual seria o formulário? Ou não sei se você, professora. Era um bem simples, que a gente colocava era na landing page. Ah, tá, da landing page. Isso. Então, da landing page, por exemplo, se você fez direito, a gente sempre indica, né, o nosso programa de, por exemplo, management, que é um programa um pouco mais aberto para depois você afunilar, né? Então, no início você iniciaria estudando um pouquinho, né, de todas as áreas e focando em gestão, e no final você pode escolher uma track, né? Então, eu quero escolher me especializar em finanças, ou me especializar em marketing, ou me especializar em business analytics, por exemplo. Mas não tem problema, se você colocar em FEN, a gente vai entrar em contato com você depois, a gente conversa com você depois, explica um pouquinho, né, como que funciona e te dá esse direcionamento. Então, não se preocupa, não. Não,
Não, tá bom, perfeito. Então, eu já faço estágio, então coincidiu de ser bem na época das minhas férias do estágio, que foi ótimo, mas eu trabalho com techs, então eu acho que pelo menos dá uma direcionada um pouco, talvez, assim, saber mais ou menos qual opção eu posso selecionar, acaba me ajudando bastante também. E a outra dúvida, bem rapidinho, é sobre horário. Eu vi que as atividades começam todos os dias às 10, mas no primeiro dia, justamente, eu fiquei um pouco receosa sobre se a gente deve chegar antes, porque é o primeiro dia, ou se para encontrar, inclusive, algum professor da faculdade, eu preciso só prestar atenção na questão do fuso horário, né, para não perder a hora, que são 2 horas antes. Mas a gente, no primeiro dia, pelo menos, porque acaba que vai ficar todo mundo meio livre, assim, mas a gente teria que chegar um pouco antes para falar com alguns dos professores do Mackenzie, ou não precisa, é só chegar, tem algum registro, assim, que precisa para entrar na HOT ou algo do tipo? Então, gente, da parte da HOT, eu indicaria, assim, chegarem 15 minutos antes, para a gente poder se reunir ali e fazer, de fato, um registro. Porém, não precisa chegar muito antes. Obviamente, vocês já vão estar na acomodação, né? Se quiserem na HOT House, né? Se tiver disponibilidade, ou se não, fora. Né? Então, isso sim já deve estar tudo ajustado. Mas na hora, em questão de aula mesmo, eu acredito que chegando 15 a 30 minutos antes é ideal, né? Eu não indicaria chegar às 10, né? Eu acho que às 10 já é um pouquinho, de fato, em cima, mas chegando de 15 a 30 minutos antes é maravilhoso, né? É excelente para a gente fazer ali um quick registration. Também tá todo mundo ali unido, quem sabe a gente tirar uma foto ali, ficar todo mundo, né, todo mundo se conhecer e a gente entrar para as aulas. Tá bom, perfeito. Muito obrigada. Por nada. Obrigada, Mariana. Pedro. Tudo bem, Nicole? Prazer revê-la, né? Eu vou acompanhar esse grupo, né? Então também para os estudantes, né? Eu farei parte do grupo de WhatsApp. Qualquer necessidade de apoio, né? Estarei representando a COI. Dúvida, Nicole, que eu tenho, né? É sobre material prévio. Vocês vão compartilhar, terá leitura? Como é que vai funcionar esse processo em si? Professor, excelente pergunta. A Heloísa, né, que é a nossa diretora de Latam, ela vai entrar em contato hoje com o professor, porque eles têm uma reunião. Então, além de entrar em contato, eles já tinham uma reunião pré-agendada para falar em questão de leituras prévias, né? Então, ele vai falar um pouquinho sobre assuntos que vocês precisam, né, estar se atualizando, ou uma leitura prévia, e ela vai passar para mim, eu vou passar para vocês. Hoje mesmo ela vai Perfeito. falar com ele. Muito obrigado, Nicole. Obrigada a você. Zé Geraldo, por favor. Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Zé Geraldo aqui do CCSA, da administração. Simone, eu estou meio perdido também, porque eu fiz a inscrição e acabei não acompanhando a página da COI, e estou tentando entrar agora, não estou conseguindo. Eu queria entender qual que é o nosso papel como professor, o que nós vamos fazer, acompanhar dentro desse processo, né? Que acho que essa reunião é bem voltada para os alunos. Hoje eu não sei se vai ter alguma coisa especial para professor, alguma coisa diferente, o que nós vamos ter também lá de experiência. Não, pode fazer para todos mesmo a reunião. A gente reforça o seguinte: o professor está acompanhando, mas ele não é responsável pelos alunos, nem no sentido de cuidar dos alunos. Lógico que é um apoio e representa a universidade, mas os alunos são todos adultos ali, então é mais para acompanhá-los, não vai ficar, né, para pegar no pé ali de horário, essas coisas. Mas a gente pode conversar depois, professor, aí a gente conversa mais com o grupo de professores, até para integrar, mas de fato é para vocês aproveitarem a oportunidade também de estar num ambiente de educação internacional, conhecer a HOLT, fazer também relacionamento e networking com os docentes da HOLT, então é também para vocês aproveitarem essa oportunidade. Quer complementar alguma coisa, Pedro? Esse é um processo, né, Nicole, né? Na verdade, a terceira iniciativa, a segunda estruturada, que envolve também professores, né? Então,
ela é aberta, né? Então, tanto estudantes quanto docentes participam como interessados naquela temática. Aqui, né? Teoria da mudança e liderança, no que aconteceu 2 anos atrás, né, Simone? O tempo voa, né? E aí eu vou perdendo um pouco, né? Eu acho que um ano atrás, né? Um ano atrás, que era de inovação, né? Que foi no campus de São Francisco. Então, aqui, né, não há as responsabilidades, diferente de outros programas da COI, né? Que o professor acompanha os estudantes, né? Como que temos em Londres e Ohio. É mais uma oportunidade de interação e networking com um direcionamento temático e imersão cultural. Gente, vocês estão mais que bem-vindos, né, de participar das aulas, né? O corpo docente é exclusivo para o Mackenzie, mas vocês estão mais convidados, são parte dessa instituição, né? Então vai ser incrível ter vocês ali na sala de aula, contribuindo também. Então, eu acho que acredito muito, né? Obviamente, eu acredito que, se vocês quiserem, depois eu posso estar compartilhando também, por exemplo, não só professores, mas staff, né? Pessoas ali que trabalham na house que são interessantes para marcar um café e tudo mais. Então, vocês não precisam, né, estar ali em todas as aulas, mas são convidados para estar em todas as aulas que quiserem. Então, depende do compromisso de vocês. Isso a gente sugere, né? E incentiva a participarem junto com os alunos, de fato. Aqui. Ana Beatriz? Ui. Pode falar. Oi, tudo bem? Boa tarde, Simone, Nicole, boa tarde a todos. Eu sou a Beatriz, eu faço comércio exterior no Mackenzie e eu estou muito feliz com essa oportunidade. Então, eu queria saber, porque assim, as aulas, né, que a gente vê na programação todas acabam às 4 da tarde. Eu queria saber se na faculdade depois vai ter alguma coisa para a gente fazer, sei lá, uma aula em grupo, extra, alguma coisa assim, ou a gente tá livre, assim, para ir fazer o que a gente quiser. Como a Nicole falou, eu já comecei a pesquisar horrores sobre Boston no inverno, super charmosa, super bonita, então eu sou super animada para explorar assim. Mas eu queria saber se tem alguma coisa na faculdade além do que já está proposto aí na grade. Gente, então, vocês vão ter, né, o tempo livre, com certeza. Então, ali depois das 4, vai ter um tempo livre para vocês fazerem ali o que quiserem, visitarem museus e tudo mais. Eu vou fazer não todos os dias, mas em alguns dias eu vou fazer algumas programações legais. Então, por exemplo, caso vocês queiram, eu vou estar, né, informando, gente, ó, na terça-feira, por exemplo, eu achei interessante a gente visitar esse museu, o que vocês acham de ir? Quem quiser ir pode ir, mas quem não quiser também está aberto para não ir, né? Então, eu acho que é interessante a gente ter ali algumas atividades, né, que eu acabo recomendando, e indo também, mas quem não quiser participar não tem problema, quem tiver sua própria programação também está livre para fazer sua própria programação, então vai ser algo onde vocês vão poder explorar ali a cidade, né? Boston, eu vou estar fazendo também depois ali uma mini apresentação com recomendações, né? Tanto de restaurante quanto eu adoro, né, os museus, as coisas para fazer por lá, mas vocês não são obrigados a fazer. Então, é um pouco dos dois. Pode ter atividade, mas se vocês não quiserem participar, não precisam. Não, porque eu já fiz uma lista gigante, você não tem ideia. Eu já fiz uma lista assim, de 1000 lugares que eu quero conhecer, porque eu adoro pesquisar essas coisas. Então, para mim foi muito divertido. Já tem uma lista gigante. Maravilhosa, vai ser muito interessante se você puder compartilhar essa lista com a gente, né? Compartilhe, com certeza. Muito Meus obrigada. caros, sou o professor João Lessa aqui, do Direito Alphaville. Vejam, vocês vão ter um grupo de WhatsApp com todos os colegas. Programação não vai faltar, eu garanto a vocês. Tanto a parte institucional, quanto os subgrupos que vocês vão criar. Então, assim, façam a pesquisa, mas fiquem tranquilos que numa cidade como Boston, num grupo como esse que está indo, não vai faltar aventura, né? Com juízo, né? Eu já soube que os professores não vão tomar conta de vocês, ótimo, estou feliz com isso, mas juízo, né? Nessa agenda que não vai faltar. Por isso a sugestão de chegar um pouco antes ou ficar um pouquinho a mais, porque durante os 5 dias, de fato, vão ter atividades praticamente o dia todo. Então, quem quiser aproveitar mais da cidade, tiver tempo, tiver como, a sugestão é esticar um pouquinho a estadia, já que vai passagem, já vai reservar um tempo para isso, né? Muito bom. Andressa, por favor.
Boa tarde, pessoal. Vocês me ouvem? Sim, sim. Perfeito. Eu sou Andressa, também sou do Direito, né, do doutorado em Direito. E feliz de saber que tem mais uma colega aqui, quer dizer, mais de uns, né, colegas do Jurídico. Eu tenho algumas perguntas, então se eu passar um pouquinho do tempo, vocês me avisam e eu passo para outro colega. Primeiro sobre o clima, né? Eu moro em local quente, então eu vou comprar roupas de frio somente o necessário para sobreviver nesse inverno aí. Então, além de uma jaqueta bem térmica, uma calça térmica, seria necessário bota ou um tênis normal da conta, ou não, porque vai estar muito frio. Queria uma sugestão nesse sentido. Então, eu recomendo um tênis que não tem aqueles buraquinhos, sabe? Então, um tênis que não seja esportivo. Não, não é esportivo. Um tênis que não seja de corrida, por exemplo, de academia, sabe? Tem alguns tênis que tem uns furinhos. Aham. Mas, por exemplo, um Vans não tem, né? Então, eu procuraria, se você tivesse ali um tênis que não tem aquele buraquinho, é melhor. Porque os que tem buraquinho, entra um ar gelado, né? Por experiência própria. Se tiver bota, ótimo, mas não precisa. Eu nunca precisei de bota. Então, sempre andei com tênis ali, um tênis branquinho, fechado, né? Aquele tênis, assim, que realmente não entra ar. Se você quiser, né, e puder levar uma luva, óbvio que é interessante ali para andar na rua e poder, né, estar ali um pouco mais livre. Mas fora uma boa jaqueta, eu acho que jaqueta é o principal, né? Uma boa jaqueta e uma blusa quentinha dentro, né? Ou um moletom. Eu acho que a gente acaba se sentindo bem mais confortável se a gente está com uma roupa quentinha embaixo e uma jaqueta. Eu sempre usei uma jaqueta que era um pouquinho longa, né? Ali, chegava ali perto do joelho. Em relação à calça também, eu sempre usei uma calça normal. Tem gente que gosta de usar calça térmica, eu sempre usei uma calça normal somente. Mas eu acho que é isso, uma boa jaqueta, um tênis que não tenha furo. Se puder, uma luva, é interessante ali só para você estar mais confortável ao andar ali na rua, né? Caso você queira estar explorando. Se não tiver, principalmente se não tiver bolso no casaco. Se tiver bolso, às vezes o bolso deixa a mão quentinha, mas se não tiver, eu recomendo sim uma luva. Perfeito, Nicola. Até Olha, se aproveitando. puder. Acho que alguém queria falar. Não, só para adicionar aqui, né, Andressa, recomenda-se, né, até para evitar neve, né, como a Nicole mencionou, mas aquelas botas de caminhada que são waterproof e water resistant, que eles ajudam bastante, né, eles vão fazer isolamento e vai evitar que entre, né, não apenas água, mas a neve. Perfeito, agradeço. Ainda no mesmo assunto, eu também dei uma olhada, como outra colega aqui, nas hospedagens. Eu acabei reservando uma hospedagem. Tenho interesse na Holt House, mas eu teria que ver a política de cancelamento da que eu já reservei. Inclusive, reservei ontem. Aí, com essa questão do clima, por exemplo, eu vi algumas hospedagens em West End, que seria, pelo menos no mapa que apareceu para mim, seria o mais próximo. Não era tão caro, né? E dava, assim, uns 15 minutos de caminhada, 15, 20. Nesse clima, ok, eu sei que vai estar bem frio, mas é ok, dá para você ir, mesmo assim, um clima mais frio, ou tipo, insuportavelmente frio e já seria tempo demais para a caminhada. Então, por exemplo, eu morava 10 minutos do campus, né? Ah. Eu sempre conseguia ir andando, independente do clima. Porém, isso vai depender um pouquinho de você, né? Porque eu acho que eu acabei acostumando um pouco, então eu ia tranquilamente ali aquele trajeto, né? Óbvio que toda encapada ali, assim, né? Sem Sim. entrar nada. Mas se você... É difícil, porque você falou que você, né? Sensibilidade ao frio, né? Mas, ok, pelo menos é Mas bom assim, saber. ó, para te falar em relação a Boston tem muito acesso, né, a ônibus e metrô, né? A gente chama de T, né? Que lá é uma junção de metrô e trem. Às vezes ele está embaixo, até às vezes ele está em cima. Então, tem essa forma também de você chegar lá. Caso esteja muito frio, você pode pegar ali um ônibus ou o trem onde estiver mais perto, né? Andar somente 3, 4, 5 minutos ali. Geralmente tem o ponto de ônibus ou de metrô em vários lugares e ir para a instituição dessa forma. Certo. Nicole, você falou também que ia sugerir algumas programações extra, né? Vai ter, por exemplo, visita a universidades como Harvard, outras instituições além da Holt. Eu pergunto assim sabendo previamente que tem, eu já direciono o foco de programação extra para outro local não coberto, digamos assim. Claro. Então, das instituições não tem, então você pode fazer abertamente. Então, quem quiser ali procurar, né, nas instituições, ir para Harvard, para MIT, ou até, por exemplo, né, tem a Boston University, tem Northeastern University, tem várias universidades legais, então vocês podem estar livres para ir, né, o horário de que quiserem. Perfeito. Só mais 2 perguntas, eu encerro. E obrigado pela paciência. Eu sei que o custo, né, o gasto é muito de pessoa para pessoa,
mas, assim, um valor base de gasto diário, né, para alimentação, e já emendando uma pergunta na outra, ainda que eu não fique, por exemplo, na Holt House, já que eu reservei outro local, é possível utilizar alguma instalação da própria Holt House, seja para refeição, eu não sei se tem um restaurante universitário ou algo assim, como seria isso? Então, a gente recomenda alguns restaurantes que são próximos e também na Hot House vai ter ali a nossa Community Kitchen, né, que é uma cozinha que vocês podem ter acesso. Então, você consegue entrar assim na Hot House com uma convidada, por exemplo, né? Eu acredito que, né, ou alguns dos seus colegas vão estar lá, ou, por exemplo, eu. A gente pode sim colocar você para dentro. É um sistema para entrar um pouco mais burocrático, então você chega lá, você tem que mostrar ID, fazer um cadastro, mas geralmente consegue, né? A pessoa consegue levar um convidado, 2 convidados por dia, para passar um tempo, né? Nunca dormir, mas para passar um tempo sim. Então, caso você queira, nossa, hoje eu quero economizar, eu quero comprar ele no mercado para fazer dentro da Community Kitchen, não tem problema, pode fazer ou na própria Host, né, tem ali uma lanchonete, não é algo, né, esplêndido, algo gigante, mas tem uma lanchonete ali que dá para se alimentar também. Então, vai depender um pouco de aluno para aluno. Alguns alunos preferem, né, até os que passaram, tiveram ali uma imersão de 3 semanas. Essa foi de 3 semanas, só que foi o Bootcamp, né, que é um outro programa que é durante o verão. Alguns escolhiam, de fato, comprar ali no mercado e deixar ali no kitchen e preparar ali rapidinho para economizar. Então, vai muito de pessoa para pessoa. Aí você pode Nicole, utilizar sim. roupa de cama, essas coisas, porque no site da Hot House, lá na informação geral, né, eu não sei se tem algo específico para quem vai, como nós, em Immersion Week, mas na informação geral fala que não está incluso, né, roupa de cama, coisas assim, básicas de limpeza, etc. Não, roupa de cama geralmente sim, né? Eu posso depois dar detalhado, mas roupa de cama sim, o que não tá incluso é toalha. Então, toalha eu sempre falo para todo mundo levar. Mas roupa de cama, isso tem sim, tranquilamente. É só Perfeito. realmente toalha que eu indico levar. Eu agradeço. Obrigada, gente. Não é nada. E Andressa, para friorentos, vale a pena uma segunda pele. Ter sempre comprar aquelas blusas fininhas, tem na Lupo, tem na Uniqlo, chegar lá já conseguir comprar, né? Porque é o que segura o frio ali. Obrigada, professora. Imagina. Vitória. Oi, vou fazer algumas perguntas de novo. A Andressa fez várias perguntas super legais. O frio também eu tô com um pouquinho de medo, porque eu não sabia que era tipo tão frio assim, mas menos puxado, mas também vai ser uma experiência diferente. Eu queria perguntar se a gente vai ter algum certificado também no fim do curso. Se a gente ganha alguma certificação, ou até mesmo até depois para usar no Mackenzie como horas complementares, se daria ou se teria essa possibilidade. Então, certificado, sim, né? Certificado da Immersion Week, sim. Porém, como as aulas elas não têm crédito, eu não sei exatamente como funcionaria a professora Simone em relação ao Mackenzie, né? Mas pela questão institucional, por não ter crédito, por exemplo, para você não conseguir usar para algo internacionalmente, né? Mas para você não precisar de visto, né? Para questão de visto. Mas Pode aqui deixar, no Nicole. Brasil, eu não sei como funciona. Não seria no Mackenzie, professor. Vitória, como não tem a avaliação, você vai poder utilizar na modalidade atividades complementares, na modalidade extensão. Tá. Então, cada unidade tem o seu próprio regulamento, né? Então, tem alguns que vão ali especificar a quantidade de horas, mas é atividade complementar na modalidade extensão. E será dessa forma, tá? Então, aí apresentar, né, no sistema, fazer o upload e pronto. Legal. Eu tenho mais algumas perguntas rapidinho. E também eu vi na grade que a gente tem uma apresentação final do curso. Então, depois de todo o curso, a gente vai fazer essa apresentação. Sabe como funciona mais ou menos essa dinâmica? Se a gente seria legal já se preparar ou algo assim do tipo, só para entender mesmo. Claro. Não, provavelmente no primeiro dia ali o professor vai estar dando algumas instruções de algum, né, eu sei que é pouco tempo, mas de algum projeto final ou de algo que vocês vão precisar trabalhar, provavelmente em grupo, né? Então, no primeiro dia vocês vão receber todas as instruções, não precisa se preparar antes, né? Não em relação aos grupos e tudo mais.
Talvez ele indique algo para vocês lerem, para vocês se atualizarem, mas em relação às instruções do projeto, vão ser dentro de sala de aula. Então, não precisa se preocupar em relação a isso. Provavelmente, no final, vocês vão ter que apresentar ali na frente dos colegas. Tá, legal. Vitória, na outra semana, só para você a gente ter de comparação, teve um pitch challenge no final. Então, os alunos foram divididos em grupo desde o início e se prepararam para esse pitch challenge no final. Então vai ser. Mas não se preocupe. Né? Não, é só para saber mesmo, porque eu tinha visto a programação, eu imaginei também que fosse mais ou menos nesse estilo, mas só para confirmar essa certeza. A Ana fez várias perguntas legais e alguns pontos que ela também fez, eu também queria fazer. Então tem um metrô pertinho, né, na RUT, não tem problema em chegar para lá, porque eu vi pelo Google e parece que tinha uma passarela para passar e eu fiquei meio em dúvida se era possível ou não, mas eu acho que, como você disse, deve ter alguma entrada fácil, né? Sim, eu acredito que a que você deve ter visto foi uma estação chamada Lichmere. É porque ela fica em um trem um pouquinho acima, né? Então é como se fosse uma... Só que você desce uma escadinha e consegue chegar tranquilamente. Ela fica um pouquinho acima, mas você desce a escadinha e consegue chegar na Holtz tranquilamente. Ai, perfeito. Eu também tenho super vontade de conhecer as outras universidades que eu também quero conhecer, tipo Harvard, MIT, mas isso é mais, assim, uma pergunta mais direcionada a você. Você conhece algum programa ou algo legal, sabe, algo legal que vai acontecer nesse período, assim, ou que você indique conhecer, assim, não só de Boston, mas das outras universidades? Olha, tem algo muito legal. Lá em Boston tem um parque chamado Boston Common, né? Boston Common Park, e lá, sempre nessa época de inverno, vai ter uma pista de patinação, né, onde vários estudantes se encontram, então é um ponto bem legal ali de networking. Algo que é muito interessante lá é que todo o coffee shop, né, toda a cafeteria que você entrar, vão ter vários estudantes, né, fazendo ali a dever de casa, estudando, então eu indico muito fazer um tour ali para alguns coffee shops, né, algumas cafeterias, são bem interessantes ali de conhecer. Lá tem também tem uma rua muito legal chamada Newbury Street, que tem até a cafeteria ali de Friends, né? Aquela Perk Street. Central Perk. Central Perk. Olha, isso, Central Perk, isso mesmo, professora Simone. Muito interessante, muito legal, então eu indico bastante. Também tem o Charles River, né? Que é o rio, né? Que é um rio bastante famoso ali que separa Boston de Cambridge. E acho interessante vocês darem uma olhada na vista, né? Acho que dá para fazer caminhando ali da Hans também, é bem tranquilo. Mas, além disso, tem 2 museus muito interessantes. Um é esse que eu mencionei, da Isabella Stewart, que era a casa dela antigamente, na verdade, né? E ela foi colecionando arte, né? E ela tinha um jardim na casa dela, né? Então, quando ela faleceu e tudo mais, aquilo virou um museu. E tem também o Museum of Fine Arts, que é um museu muito interessante também lá em Boston. Além de que Boston é uma cidade muito voltada para o esporte. Então, para quem gosta de esporte, eu vou dar uma pesquisada ali. Tem NBA, né, o Celtics, tem hockey, que são os Bulls. Então, tem ali alguns estádios que são bem famosos ali para quem gosta de esporte. Tem NFL, beisebol, tem tudo lá. Precisa ver o calendário dos jogos. Muito legal, obrigada, viu? Nada. Bom, pessoal, alguma pergunta mais específica? Ou também a gente deixa o canal aberto para mandarem as perguntas. Podem mandar para o coi.alunos. Se a gente não souber responder por alguma coisa específica, a gente passa para a Nicole e para a Heloísa, que elas respondem também para vocês. O link do WhatsApp está no chat. Por favor, entrem lá. Depois eu vou pedir para, conforme entrando, vocês se apresentem, colocam o nome de vocês e o curso que vocês fazem no Mackenzie. Aí a gente já vai se conhecendo. E também podem mandar dúvidas por lá, se conversarem, vocês podem conversar por lá. Alguma questão ainda que restou, pessoal? Acho que não. Professor, José Geraldo, eu ia falar justamente com você, que depois a gente entra em contato comigo ali para a gente conversar. Isso que eu ia te perguntar, eu entro em contato pelo COI Alunos, é isso? Não, pode entrar em contato pelo WhatsApp mesmo. Eu criei o grupo, eu estou no grupo do WhatsApp. Beleza, eu entro lá então. Obrigado.
Tá bom? Acredito que seja isso. Se for necessário, a gente pode também ter mais uma conversa antes de Licença, vocês. desculpa, Simone, interromper. Tá me Oi, ouvindo? pode falar. Eu Estamos, queria pode saber, a Nicole falou pouquinho sobre o Summer Camp, só que foi muito breve, eu fiquei curiosa. Pensei que ela ia falar mais sobre. Claro, gente, ó, eu posso, se a gente quiser, a gente pode fazer mais uma sessão também informativa. Professora Simone, eu fico super aberta para falar sobre o Summer Bootcamp. Inclusive, eu vou ter, né, essa semana, uma infosession aberta ao público. Se vocês quiserem algo mais exclusivo, a gente pode fazer algo mais exclusivo, mas eu vou ter uma sessão informativa na quinta-feira. Posso estar mandando para a professora Simone sobre o programa de verão, que é um programa à parte, né, que é um programa que acontece ali em julho e agosto de 2026, que são programas de 3 semanas, mas eu posso estar enviando para a professora Simone para ela estar mandando para vocês. Ou se você quiser também pode entrar em contato comigo no LinkedIn, que eu falo direitinho, tá bom? E mais adiante a gente vai falar do Summer Bootcamp, que também nós divulgamos. Nós temos bolsas também para os mackenzistas. A gente abre um edital, nós abrimos um edital no ano passado, tivemos mackenzistas no Summer Bootcamp. Então, a Ana Beatriz, vocês vão ficar sabendo também. E estando lá, com certeza eles vão divulgar bastante. Mas se puder passar, Nicole, eu divulgo para eles o link da sua InfoSession. Faço Tá bem? hoje. Perfeito. Gente, deixa eu só perguntar a última coisa, prometo. Eu tive que sair 15 minutinhos para resolver uma questão no meu trabalho, mas eu tinha preenchido minha pré-matrícula. Eu não recebi ainda e-mail sobre matrícula mesmo, é isso mesmo, só para saber se estamos na mesma página. Isso, vocês fizeram a inscrição e a Uhum. gente tinha dado o prazo para fazer até hoje. Então, por isso, amanhã nós vamos bater ali o que foram inscritos com a nossa lista. Quem Tá. não se inscreveu, a gente vai entrar em contato para confirmar o interesse em participar do programa e dar um ok para quem se inscreveu. Então, como a gente tinha até hoje, e hoje também para tirar mais as dúvidas, a partir de amanhã a gente entra em contato. Mas se você Combinado. fez a inscrição lá, deve estar tudo certinho. Beleza. Vistos todos em dia, pessoal, ou encaminhados, isso é importante, porque aí não depende de nós e inviabiliza a presença na semana. Qualquer problema, entre em contato com a gente. Oi, Lessa, pode falar. Oi, Simone. Vistos em ordem, mas eu vi que tem uma cartinha, né, sobre o curso. Isso quem vai nos enviar é a equipe da Ruth diretamente, isso é com COI? Como Ruth. essa parte? A Ruth, tá bom. Isso, vocês preencheram, entraram com o e-mail de vocês na inscrição. Então, eles diretamente vão entrar em contato. Certo, Nicole? Certinho. Alice? Então, só para ter certeza, as informações é para ver no site ou algumas informações são mandadas pelo e-mail? Porque eu vi que algumas coisas foram mandadas no e-mail e algumas coisas está dizendo que pelo site. Então, por isso que eu acho que eu me perdi um pouco no início. Nós só mandamos por e-mail o link para essa sessão. Então, o que está lá no site do edital tem o link para você fazer a inscrição diretamente na Holt. Então, faça, e aí agora, a partir de amanhã, já fez? Já fiz. A partir de amanhã a gente vai mandar as comunicações de confirmação. Tá, perfeito, obrigada. Tá bem? Só rapidinho, vocês falaram de visto, algumas passagens são vendidas com tempo de conexão, a primeira parada tem que ser em Boston, já nos Estados Unidos, e um tempo muito curto, como 1h30. Qual o período mínimo, assim, alguém que já tenha viajado mais, Brasil e Estados Unidos, e recomendaria para evitar você perder o próximo voo, por exemplo? Com conexão? Depende do aeroporto, porque às vezes os aeroportos são imensos e bem movimentados, né? Mas assim, menos de 1h30 eu acho muito complicado de conexão. Você corre o risco de perder. Eu deixaria um tempinho mais ali para se locomover dentro dos aeroportos. Essa é a minha sugestão. Alguém tem alguma contribuição? A imigração nos Estados Unidos, acho que questão de 1 hora ou menos daria para resolver, né? Porque a primeira entrada, do que eu dei uma olhada, seria você faz obrigatoriamente a imigração nos Estados Unidos, ainda que não seja o destino final, não é isso? Isso.
pegar a bagagem e entre aspas. Depende. Menos de 1h30 eu acho sempre arriscado. Eu acho que também é sempre importante você já saber onde você está localizado. Então, se você conseguir chegar antes, pelo menos um dia, é importante, porque na imigração não tem nem tempo. Às vezes demora muito tempo na imigração. Isso é uma dica minha. Às vezes é muito rápido, dependendo do horário que você chega. Então, de madrugada, às vezes é super rápido. Mas dependendo se você vai chegar num dia caótico ou independente, se você fizer alguma conexão em algum lugar dos Estados Unidos antes, você pode pegar uma imigração muito grande. Então, essa é uma dica, é chegar pelo menos um dia antes para você não ter nenhum problema, ainda mais que é um programa que você não pode faltar, né? Pelo menos um dia você perde muito. Então, se você conseguir chegar de segunda, eu acho que é legal. Com certeza. Pessoal, nós vamos, então, estamos no nosso tempo aqui de encerrar, mas se tiverem mais dúvidas, mandem para o COI.alunos, que nós responderemos. E estou animada por vocês, viu? Vai ser muito bacana. Obrigada, professora Simone. Obrigada, Lucas. Estou muito animada. Vou estar lá com vocês também, então vai ser muito especial. Muito obrigada. Ah, você vai estar lá? Oba! Ai, que joia! Muito bom. Gente... Pessoal, obrigado, viu? Obrigado, Nicole. Obrigado, Simone. Depois eu entro em contato com você. Vamos ver se dá certo, tudo certo. Tá bom, tá bom. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Gente, muito obrigada.